No Brasil, todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas. Isso quando são bandidos, criminosos mesmo. Você quer ter um exemplo? Está aí essa ministra Dilma Rousseff, que vive aí cagando regra, para cima e para baixo, né? A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Adhemar de Barros, tá certo? Nos anos 60. Né? E nesse cofre, segundo consta, havia 2 milhões e 600 mil dólares. Seria o equivalente hoje aos 20 milhões de dólares, né? E cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? Né? Não vai dizer que a guerrilha gastou tudo isso aí para comprar arma, não é possível. Né? Cadê a grana, dona? A senhora tem que ter a obrigação de explicar isso aí. Quer dizer, como é que se pode conversar com uma mulher dessa, né, e achar que, vamos dizer, a nossa divergência é apenas uma divergência de ideias? Não, entre eu e a dona Dilma tem um abismo moral absolutamente intransponível. Eu não sou capaz de participar de um assalto e pegar 2 milhões e não sei quantos mil dólares e sumir e depois volto para a política, né, cagando regra de moralidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu primeiro tenho que prestar conta. Olha, gastamos nisso, está aqui, sobrou tanto, pertence aos cofres públicos. Agora, eles acham que tudo isso que eles fez é bonito, porque se roubou para eles mesmo, é bonito. Você vê esse palhaço triunfalista do Lula dizendo nunca na história do mundo, né? Só se gabando. Quer dizer, ele está vendo que o povo está na merda. Ele está vendo que não tem sequer segurança, meu Deus do céu. Está vendo que a educação que ele dá para as crianças, né, as transforma nos últimos colocados nos testes internacionais. Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo a porra do SUS, do qual ele foge. Então o pessoal diz, mas até ele não ir tratar no SUS é até bom, porque ele está poupando uma vaga para um necessitado. Você não percebe que isso é um argumento a favor do capitalismo? Quer dizer, nessas horas, para defender o Lula, vale o argumento pró-capitalista? Ora, vá pra puta que pariu. Tá certo? E pelo simples fato de cobrarem do Lula, porque ele disse, dá até vontade de ficar doente para ser tratado no SUS, de tão maravilhoso que é, mas ele, quando fica doente, vai correndo para o Sírio-Libanês. O pessoal cobrou isso. Aparece a turma do Carta Capital, do Vermelho.org, dizendo, selvageria contra Lula. Ora, porra! Quando publicam lá que é para matar as pessoas, quanta gente já falou que não é para me matar, que é para matar o Reinaldo Azevedo, isso aí não é selvageria. Agora você cobrar do Lula uma coisa que ele, como presidente, declarou, isso é selvageria? É o problema da cabeça esquerdista mesmo. Eles não são capazes de enxergar a humanidade no outro. Eles têm um monopólio da condição humana, porra. Quer dizer, um país que há 10 anos tem 50 mil homicídios por ano, tá certo? Onde o consumo de droga vai crescendo cada vez mais, ainda fica querendo dar lição de moral para os outros, sai o Lula aí pelo mundo, né, passando pito nos outros. Mas que coisa mais desproporcional. Você vê, essa santificação do Lula, né? Beatificação, diz que quando ele vai lá no Nordeste, o pessoal oferece a cabeça para ele fazer imposição de mãos. Quer dizer, é um negócio do o poder curativo dos reis, que na Renascença tinha, né? Luís XIV, quando viajava, vinha um povão lá para ele botar a mão na cabeça. Majestade, estou aqui com hemorroida, impõe as suas mãos para me curar. Eu estou broxa, põe aqui as mãos, né, para o meu peru levantar. E assim por diante, Era um negócio horroroso, tá entendendo? Agora é o Lula que tem o poder de imposição de mãos, meu Deus do céu. Isso não foi feito pelo povão, isso foi feito pela mídia e pela propaganda. Agora, quando você vê quem é o cara que eles estão santificando, você veja, Luís XIV, é verdade, Luís XIV tinha 28 amantes, ele não era nenhuma flor de ser. Porém, ele sempre defendeu a igreja, sempre foi cristão. Quando o orador da corte, que era Bossuet, passava pito nele em público, ele baixava a cabeça. Agora, o Lula não. O Lula diz que ele é um homem sem pecados. Ele se compara a Jesus Cristo. Mas quem é o Lula, na verdade? Lula é aquele que disse que tinha saudade do tempo em que os meninos faziam sexo com cabrita no Nordeste. Ele é aquele que se gabou de ter tentado estuprar, verdadeiramente ou não,
um colega de cela. O homem é um porco, meu Deus do céu. Vocês não entenderam ainda? Então, a hora que você pega, né, um sujeito desta baixeza e começa a beatificar, então o país está absolutamente louco. Ele perdeu todo o critério moral. Então, quando perde o critério moral, não só critério moral, é critério de realidade, ninguém mais sabe julgar coisa nenhuma. Então, quer dizer, qualquer discussão pública nesse país é só baseada em estereótipo, em história da carochinha, em lenda, em bobagem. E a verdade mesmo ninguém pode falar, porque ninguém consegue apreender a verdade, mesmo quando ela está na sua cara. Então virou realmente um hospício, porra. Né? Então, agora, nesse meio, no meio dessa situação, como é que a economia consegue crescer? Meu Deus do céu! O Brasil tem 180 milhões de habitantes e não é verdade que o brasileiro seja vagabundo. O brasileiro trabalha pra caramba, o pau que mais trabalha no mundo. Então a economia cresce até vegetativamente. Ela tem que crescer necessariamente, porra. Você está entendendo? Não precisa o governo fazer nada para a economia crescer. Você vê que até os anos 80, 60% da economia nacional vinha do quê? Da economia informal. Tá certo? Então, estava totalmente fora, né, do esquema administrativo federal e a economia crescia do mesmo jeito. Nunca parou de crescer, na verdade. Né? Então, não há mérito nenhum do governo. Mesmo porque o pouco de ordem administrativa que foi imposto aí veio pronto do Banco Mundial. Quer dizer, o pessoal do Banco Mundial também não são nenhum santinho, mas eles, economia eles entendem. Então eles chegam para o cara e falam, tem que fazer assim, 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 assim. Não pode ter sonegação de imposto, você tem que pagar as dívidas. Aquela coisa óbvia que qualquer dono de armazém sabe. Então, mas no Brasil o Banco Mundial teve que impor isso ao governo. Eles seguiram e deu certo. Qual é o mérito? Não houve uma ideia brasileira, não houve um projeto brasileiro, não houve uma decisão brasileira nessa coisa. Foi apenas assim, o crescimento vegetativo da população, da riqueza nacional, somado, vamos dizer, a um pouco de racionalidade e ordem que veio pronto do Banco Mundial. Qual é o mérito do Lula? Nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Ah, fala, mas o Fome Zero. O Fome Zero, o mérito dele também é zero, porque era o plano que já veio do governo anterior. Já estava sendo aplicado no governo anterior, só com outro nome. Ele foi lá, mudou o nome, chamava Bolsa Família, agora vira Fome Zero. Então é só o que os caras fazem, sabe, fazer propaganda deles mesmos, isso é só autopromoção o tempo todo. Então também aí apareceu um artigo do nosso também já conhecido Paulo Moleira Leite, né, falando mal das pessoas que criticam esse excesso de homenagens ao Lula. Lula ganhando título de doutor honoris causa. Então ele fala, não, que as pessoas não valorizam aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer estudos formais, etc, etc. Olha, o Lula teve todas as oportunidades. E o que faltou para ele não é estudo formal. É estudo formal ou informal ou qualquer um. Porque o Lula simplesmente não lê livros. Tudo que ele sabe é que de ouvir falar, coisa que assessor soprou na orelha dele. E que ele esquece metade. E quando vai chegar na hora do discurso, ele se atrapalha todo e inventa lá alguma metáfora futebolística para tampar o buraco. Quem é que não sabe que a política econômica do governo Lula veio toda pronta do Banco Mundial, porra? Hã? Então os caras já, olha, Lula, você faz isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. O Lula, que não é de desagradar ninguém, ele disse sim, senhor. Hã? E daí veio o pessoal do Foro de São Paulo, essa parte econômica. E a parte estratégico-política foi a turma do Foro de São Paulo, que decidiu, porque o Lula, quando ele presidia a Assembleia do Foro de São Paulo, fazia a mesma coisa que quando ele presidia as assembleias do PT. Ele deixava o pessoal discutindo e ia tomar um cafezinho. E quando voltava, falava, o que vocês decidiram? Decidiram tal, tal, tal. E ele vestia a camiseta e saía repetindo aquilo. Então, o Lula sempre foi o polo de convergência. Ele é a cola que unia todas as correntes, tá entendendo? Porque ele estava sempre a favor de todo mundo, né? Ele não tinha inimigos, né? Ele não tem inimigos no Foro de São Paulo, ele não tem inimigos no sistema bancário internacional, ele não tem inimigos em Wall Street, ele não tem inimigos na Rússia, não tem inimigos na China, não tem inimigos no mundo islâmico, não tem inimigos em parte alguma, e essa é a única especialidade dele. Concordar com tudo e fazer o que o mais forte manda fazer, meu Deus do céu. Então, os planos estratégicos de expansão do comunismo na América Latina foram feitos pelo Foro de São Paulo. E os planos de recuperação econômica do Brasil foram feitos pelo Banco Mundial. O Lula obedeceu os dois. E por isso mesmo é que aconteceu dele ser homenageado no Fórum Econômico na Suíça, por sua adesão ao capitalismo, na mesma semana em que foi homenageado no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo. E as duas coisas são verdadeiras, porra!
Agora, me diz uma ideia que o Lula tenha tido, um projeto que ele tenha concebido, uma lei que ele tenha inventado. Nada, é nada, 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 porra. O Lula está lá somente para fazer isso. E, agora, o sujeito vira doutor honoris causa é uma coisa que, assim, quando o sujeito não teve estudos regulares, mas estudou sozinho e se tornou um grande especialista na área, então a universidade reconhece que é um doutor honoris causa, quer dizer, por causa da honra, quer dizer, ele honrou a sua profissão. Agora, o Lula ganha título de doutor honoris causa não por ter adquirido conhecimentos e capacidade, mas simplesmente por ter obtido votos, pela sua popularidade. Tá certo? Mais ainda, ele começou a ganhar essas coisas antes de se tornar tão popular, e esse foi um dos instrumentos principais que os bancos internacionais usaram para promovê-lo. Desde o comecinho foi isto. Esta badalação do Lula é uniforme e constante na mídia desde que o Lula apareceu. Não se fala uma palavra contra o desgraçado. E vocês aí no Brasil, vocês leem essa coisa toda e dizem, que maravilha, novamente a Europa se curva ante o Brasil. Meu Deus, quem é que não vê que isso aí é tudo planejado pelo próprio sistema globalista? Diz, nós vamos botar esse idiota lá no Brasil, ele vai seguir a nossa receita. Nós precisamos do Brasil porque nós vamos derrubar a economia americana, então nós precisamos de um lugar para a gente botar nosso dinheiro. E nós vamos dizer que o cara é divino maravilhoso, porra. É? Então, quer dizer, as pessoas estão se deixando enganar. O problema não é, vamos dizer, de o Lula não ter estudos formais. Eu não tenho estudos formais, meus filhos. Eu não tenho nenhum. Acho que eu tenho menos do que o Lula. Né? E, não obstante, né?